Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvida aqui do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e eu escolhi aqui um tema que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos estudos. Você que está se preparando aí para o vestibular, ou mesmo na escola, ou quem sabe até um concurso público, eu tenho certeza que nós vamos conseguir te ajudar. Antes, eu preciso falar das nossas redes sociais. Eu quero que você nos siga lá nas suas redes sociais. Procure lá o Centro de Mídias do Amazonas, procure também o Projeto Conquistar, porque eu tenho certeza que você vai encontrar lá outros conteúdos de outras disciplinas que também vão te ajudar. Vamos acompanhar então a aula de hoje? Acompanhe comigo. Aula número 2, precisamos falar sobre o prisma. É o tema, é o título da aula de hoje. Acompanhe também comigo o objeto de conhecimento, resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas. Repare que volumes de prisma está destacado aí para você. Pirâmides e corpos redondos, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Então, como o volume de prisma estava destacado, porque é exatamente o que nós vamos nos concentrar na aula de hoje. Então acompanhe. Antes, eu quero mostrar uma dúvida aqui para você. Você sabe qual é a diferença entre um prisma e também uma pirâmide? Olha só, a pirâmide ela é bem famosa, bastante conhecida, aí o seu formato, ela tem aqui características próprias, Mas e o prisma? Você conhece o prisma? Olha só, olha aí o corpo do prisma. Ele tem aí umas diferenças, você consegue dizer aí quais são essas diferenças, São dois sólidos, que a gente costuma chamar na geometria, mas tem lá as suas peculiaridades. O que você me diz? Você consegue saber? Você consegue dizer para mim quais são as diferenças? Então, eu vou te ajudar a tirar essa dúvida. Então, vamos lá tirar essa dúvida aí, qual é a diferença entre os dois. Para te ajudar a entender as características do prisma e fazer você diferenciar então um prisma de uma pirâmide, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então acompanhe comigo o nosso primeiro exemplo, que eu tenho certeza que a partir dele você vai começar a compreender. Olha só, o Horácio está construindo um prisma retangular. Ele tem a base do seu prisma é o da figura que você está vendo aí na sua tela. A altura do prisma é de 3 unidades, tá? E aí a gente precisa dizer, então, quantos cubos o Horácio precisa para completar o seu prisma. Então, você percebe que ele já possui a base, Nós temos nessa base uma quantidade aí de cubos, E a gente começa a perceber que existe aqui largura e comprimento, A gente pode contabilizar a largura e o comprimento, tá? Para saber, então, a altura, a gente vai acrescentar, então, camadas, Nós temos, então, essa base aí com 30 cubos, então nós vamos acrescentar mais 2 camadas com a mesma quantidade de cubos, Então, olha só, nós temos aqui a primeira camada de 30 cubos, e aí depois nós vamos acrescentar mais uma camada de 30 e outra camada de 30, tá bom? Essas duas em azul é que nós vamos acrescentar. O que está em vermelho é que ele já possuía, tá? Então, é claro, para a gente contabilizar, a gente faz então 30 mais 30, que são as 2 camadas que nós acrescentamos, ou seja, ao todo nós teremos então 60 cubos a mais. Beleza? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é exatamente isso que nós vamos ter que pensar quando a gente falar em prisma. Repare que o mesmo formato, a mesma geometria que existia lá na primeira base, ela se manteve nas outras camadas, não houve alteração, tá? A mesma figura poligonal que existia lá embaixo também é a mesma que vai existir lá em cima. E é exatamente isso que nós vamos tratar na definição. Acompanhe então a definição do nosso prisma. Olha só, prisma é um sólido geométrico, um corpo que ocupa espaço, delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Então repare na nossa imagem, nós pegamos aí um prisma, e aí eu chamo a sua atenção que a mesma figura, o mesmo polígono que existe lá na parte inferior, na base inferior,
é a mesma que existe lá na parte superior, né? Na base superior do prisma. Essa é a principal característica. Além disso, nós temos outras que nós precisamos mencionar. Acompanhe aí comigo. Os aspectos comuns aos prismas. As bases são sempre regiões poligonais congruentes, como eu falei, né? A mesma que está lá embaixo é a mesma que vai existir lá em cima. As alturas, a distância entre as bases são sempre iguais. As arestas laterais são paralelas com as mesmas medidas. E as faces laterais são paralelogramos. Você reparou que a imagem que nós separamos aí para você mudou? Ó, nós tínhamos aqui na primeira imagem o prisma, né? E nós temos aqui uma pequena alteração nesse prisma, mas ele também respeita essas características. Vou já mencionar essa diferença, tá bom? Antes, eu tenho que te apresentar aqui alguns tipos, tá? O bastante popular, né, o prisma triangular, é esse cuja a base é um triângulo, tá bom? Então repare, lá na base inferior é um triângulo, na base superior também é um triângulo. Além dele, nós temos o prisma quadrangular, que, como o próprio nome sugere, né, nós temos um quadrado na sua base inferior e um quadrado na base superior. Além dele, nós temos também o prisma pentagonal. Como o próprio nome sugere, né, as bases são pentágonos. Na parte de baixo, na parte de cima, nós temos, então, os pentágonos, tá bom? E aí nós vamos seguir, né? Você já entendeu aí qual é o raciocínio, né? Prisma hexagonal é aquele que possui, então, hexágonos, né? Na parte de baixo, na base inferior e também na base superior, ok? E dessa forma a gente tem aí outros tipos de prismas, mas esses aí são os mais comuns, beleza? Lembra que eu mencionei aí aquela diferençazinha? Tá aí, ó, vou falar dele agora, ó. Prisma é o sólido geométrico, né, delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Isso a gente já viu, né? Quanto à inclinação das arestas laterais, os prismas podem ser retos ou oblíquos. Então aquela inclinação que eu mencionei anteriormente é isso, ó. É a classificação. Primeiro nós temos aí o prisma reto, né? E esse que tem uma leve inclinação aí, nós chamamos de prisma oblíquo, beleza? Eles respeitam a nossa definição e também aqueles aspectos comuns, tá ok? Beleza. Agora nós vamos falar sobre o volume, tá bom? Esse é o principal foco aqui no que nós temos para apresentar hoje. Olha só o que é o volume. O volume do prisma ele é determinado pelo produto da área da base pela altura e representa a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa, beleza? Então, olha só, a gente tem uma maneira, né, de calcular o volume, que é pegar lá a área da base, né, que você viu pode ser aí um polígono de vários formatos, né? Uma vez que a gente conhece essa área da base, a gente vai então multiplicar, né, o produto é a multiplicação pela altura desse prisma, tá bom? Então, conforme nós vamos ter ali a área da base, né, pode ser variada essa figura, a gente calcula primeiro a sua área e faz então o produto pela altura. Eu trouxe um exemplo aqui para ajudar a gente a calcular esse volume. Acompanhe comigo, olha só. Geno está criando um prisma retangular. A base do seu prisma é o que você está vendo aí na nossa figura. Ele planeja que o prisma tenha uma altura de 5 cubos. A pergunta é, qual será o volume da figura completa? Então, da mesma maneira que a gente completou naquele exemplo, né, as camadas, nós vamos acrescentar então aí, nesse exemplo, mais 4 camadas, porque ao todo aí nós teremos então uma altura de 5, né? É o que está sendo pedido. Então a sua base já está aí, nós sabemos que nós temos aqui, ó, 3 cubos, né, de largura, mais 2 cubos aqui de comprimento. E se a altura vai ser de 5, né, quando eu completar aqui as camadas, nós vamos ter uma altura de 5. Ou seja, para a gente calcular, então, o volume, a gente vai precisar, então, fazer a multiplicação de 2, de 3 e de 5, tá? 2 vezes 3, nós vamos ter 6. 6 vezes 5, nós vamos ter, então, 34.
cubos ao todo. Esse, então, é o que nós chamamos aí de volume do prisma, tá bom? Para esse prisma que possui aí essa base, né? Como eu mencionei, conforme muda a figura da base, muda também a forma de calcular esse volume, né? Então, conforme ela vai variando, a gente também muda a forma como a gente calcula o volume do prisma. Beleza? Então, conseguiu compreender como é que se obtém, então, o volume do prisma? Eu tenho, então, que mencionar outra coisa para você. Olha só, nós temos aqui alguns exemplos de onde a gente encontra os prismas, tá? Eu tenho certeza que na próxima vez que você for ao supermercado, você vai passar lá pelo setor das embalagens e lá você vai se deparar com vários exemplos que nós temos aí do prisma. Olha só, nós temos aí embalagem de pizza, embalagem de salgadinho, embalagem aí que lembra, né, alguns dos exemplos de prisma que nós mostramos aqui para você, tá? Então repare aí que nós temos ali os potes de plástico, né, caixas aí em diferentes formatos. Eu tenho certeza que você, ao se deparar com isso, você vai lembrar então do nosso Tira Dúvida aqui do Conquistar. Beleza? Então, você conseguiu então perceber, você conseguiu ter um outro olhar com relação ao prisma? Então, eu tenho certeza que essa aula te ajudou nisso, tá certo? Vamos então agora para o checklist. E agora no checklist nós vamos rever aqui os tópicos mais importantes que eu apresentei para você aqui sobre o nosso prisma. Então acompanhe comigo. Nós falamos então primeiro sobre a definição, né? Eu te mostrei um exemplo aqui que caracteriza, né, o prisma de outros sólidos que nós conhecemos por aí. Então, a gente falou que o mesmo polígono que existe na base inferior, também vai existir um outro bem parecido, bem com as mesmas características, né, lá na base superior. Então, olha só a definição. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos, tá? E a principal característica do prisma com relação a outros sólidos também são essas faces laterais, né? Repare que nós temos aí retângulos, né? Na verdade são paralelogramos, tá bom? Porque nós temos aqui uma variação aí na sua inclinação, né? Mas você consegue entender direitinho, né, do que se trata aí o nosso prisma. Então, vamos relembrar também aí os aspectos comuns. Isso também é bastante importante da gente lembrar. Olha só, as bases são regiões poligonais congruentes, como eu mencionei, né? A base inferior tem que ter o mesmo polígono da base superior. As alturas, a distância entre as bases são iguais, tá? Isso é importantíssimo, não pode haver aí alteração nessa distância. As arestas laterais são paralelas com as mesmas medidas, tá bom? Acompanhando exatamente o segundo tópico aí, né? Elas têm que ter aí as mesmas medidas. Além disso, as faces laterais são paralelogramos, né? Porque nós vimos que no caso do prisma reto, a gente até pode dizer que são retângulos, né? Mas quando a gente vai para o prisma oblíquo, né, que é aquele que tem uma leve inclinação, aí a gente já não pode chamar de retângulos, e sim de paralelogramos. Então, por isso que a gente fala paralelogramo de maneira geral, tanto para o prisma reto quanto para o prisma oblíquo, tá bom? Mas essas são as principais características, tá bom? É o que a gente repara quando a gente olha um prisma como os exemplos que eu mencionei aí do supermercado. Beleza? Além disso, nós falamos também do volume do prisma, né? Que é a parte mais importante que nós tínhamos aqui para te apresentar hoje, tá? O prisma, quando a gente trabalha, por exemplo, um sólido bem comum, né? Um paralelepípedo, então um cubo, a gente já tem em mente multiplicar lá base, né? Multiplicar lá a largura, comprimento pela altura. Ok, só que no caso do prisma isso vai variar, porque conforme a gente verifica, né,
o polígono das bases, então a forma de calcular também muda. Então não existe só uma fórmula única para calcular o volume do prisma. O volume do prisma é determinado pelo produto da área da base pela altura e representa também a quantidade de espaço que esse sólido geométrico ocupa. Então, se for um prisma com base triangular, eu preciso lembrar então lá das fórmulas que calculam a área do prisma, aliás, a área do triângulo, tá? Para poder multiplicar com a altura e aí então ter o volume do prisma. Se eu tiver então uma base quadrada, então a gente calcula lá a área do quadrado, né? Lembra lá da fórmula da área do quadrado e depois multiplica com a altura. Se eu tiver um hexágono na sua base, né, um prisma hexagonal, então eu preciso lembrar da fórmula que calcula a área do hexágono para poder multiplicar com a altura e aí sim obter o volume do prisma. Então é por isso que a gente não tem uma fórmula única para calcular o volume do prisma, tá bom? Conforme muda o polígono da base, também muda a forma de calcular o seu volume. Então, de maneira geral, é isso que a gente apresenta, né, quando a gente vai obter o volume do prisma. Calcula a área da base e então, posteriormente, você multiplica pela altura, tá certo? Então, lembrando desses detalhes, você com certeza vai ter sucesso naquilo que você vai se empenhar, beleza? Vamos para a dica agora? Muito bem, eu separei aqui duas dicas bem rápidas para você não esquecer mais dos prismas. Acompanhe comigo, olha só. Temos o primeiro aí, né, que é diferenciar uma pirâmide de um prisma triangular. Eu coloquei propositalmente o nosso prisma triangular aí numa posição para te causar confusão mesmo. Você olhar, perceber que são figuras bem parecidas, mas que são diferentes, são dois sólidos diferentes. Então, para diferenciar o prisma, esse prisma aí no caso ele está tombado, né? A gente precisa levantar ele. A gente lembra que as bases são o mesmo polígono. Então nós temos a existência ali de um triângulo tanto na base inferior quanto na base superior, tá bom? Diferente, você consegue perceber aí da pirâmide, né? A base que existe na pirâmide não é igual a que existe na parte superior. Então a principal dica que eu tenho para te dizer sobre o prisma triangular é isso, né? Nós temos ali a mesma figura de polígono na base inferior quanto na superior, beleza? Bora ver então a nossa próxima dica, acompanha aí comigo. O volume do prisma é determinado pelo produto da área da base, tá bom? A área da base que pode ser diferentes polígonos, tá bom? Pode ser triângulo, pode ser quadrado, pode ser pentágono, pode ser hexágono. Então, de acordo com essa base, você vai ter que lembrar de fórmulas de calcular a área do triângulo, de um quadrado, de um retângulo, de um hexágono, tá bom? Para poder multiplicar, né? Lembrando que produto é multiplicação. Então você vai pegar essa área da base e posteriormente realizar a multiplicação com a altura. E aí sim, você vai obter então o volume do prisma, beleza? E a gente não custa aqui lembrar, né, que ele representa a quantidade de espaço que ele ocupa, tá bom? Isso aqui nós conhecemos como volume, tá certo? Então vamos para as considerações finais. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Anote aí as nossas redes sociais, nos siga lá, Centro de Mídias do Amazonas e também o Projeto Conquistar. Eu tenho certeza que nós vamos te ajudar de alguma forma, tá bom? Tchau, tchau!